Então fala você ligado aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa força aí, deixa essa moral, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, valeu? Vamos falar de assuntos importantes do Vasco hoje, falar sobre a situação envolvendo novo diretor, sobre demissões, sobre reforços, sobre venda da SAF e muito mais. Gente, ontem, tá, apurando algumas situações e vendo também algumas notícias, né, de amigos, companheiros e grandes jornalistas, saiu a informação que o Vasco, que o Carlos Amodeu, na verdade, né, o CEO da SAF do Vasco, apresentou um projeto, né, do Vasco ao executivo português Mário Branco. Né? A informação é do Vene Casagrande, né, jornalista da Bandeirante, e também no canal dele. Uma informação importante, porque o português, repetindo aqui, Mário Branco, estava vendo o currículo dele, é um currículo robusto, de um cara que entende muito de futebol, sim, de um cara de uma carreira, né, que tem uma carreira de sucesso português, mas que não conhece o futebol brasileiro, né? Eduardo, é um risco ter esse profissional, um profissional, repetindo aqui, que não conhece o futebol brasileiro, que não conhece o Vasco. Temos outros profissionais desempregados no futebol brasileiro, como o André Mazuco, por exemplo, né, que eu acho um bom profissional, já trabalhou no Vasco, conhece o Vasco. Olha, gente, depende muito, depende muito. Exemplo, o Flamengo, nosso rival, também contratou um diretor de futebol português recentemente e o cara está fazendo um bom trabalho lá. Agora, esse profissional, no caso, o Carlos Amodeu, fez contato, né, apresentou um projeto aqui para o Mário Branco, né, o diretor executivo português. Ele precisa entender e conhecer também o futebol brasileiro. Repetindo aqui, temos bons jogadores no Brasil, temos bons jogadores na Série B, né? Então, assim, ele precisa observar esse mercado também da bola. Mas eu falei no vídeo também, um ou dois vídeos atrás, eu não lembro muito bem aqui, que o futebol, né, ele é globalizado hoje em dia, né? Então todo mundo conhece todo mundo, os diretores acompanham realmente o mundo da bola do Brasil, enfim, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então, assim, eu acho que isso não será problema, eu acho. Tá? Por mais que o cara mora na Europa, nunca trabalhou no mercado sul-americano e tal, o grande profissional ele se vira em qualquer lugar. E vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, então, repetindo aqui, dando os créditos da matéria para o Vene Casagrande, que trouxe essa informação envolvendo o Carlos Mário Branco, né, diretor executivo do Vasco, assim, recebendo aí um projeto nas mãos, está com o projeto nas mãos, lembrando também que o Vasco já conversa com outros profissionais também da área, né, o Vasco prioriza, na verdade, a contratação desse profissional. O Vasco não tem ainda, a janela está aberta, o Vasco ainda não reforçou o elenco, o Vasco tem interesse em jogadores, mas não passa de interesse, não tem nenhum tipo de atitude drástica com relação a reforços. O Vasco está priorizando, então, a chegada de um novo diretor de futebol. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, finalizando aqui a fala envolvendo o Mário Branco, né? E vamos torcer para que tudo dê certo dentro do nosso querido e amado Vasco da Gama. Uma outra informação importante, né? Ontem teve demissão confirmada no Vasco. Quando eu falo demissão, eu falo de rescisão de contrato e literalmente uma demissão. O Vasco deu entrada com a documentação na CBF para rescindir o contrato de Dimitri Payet. O meio-campista francês tinha contrato com o Vasco até julho, ou seja, gente, estou falando aqui de 3 milhões de reais ainda. Então o Vasco está fazendo essa economia, né, dispensando aí o Payet, que não estava entregando, não entregou, na verdade, com a camisa do Vasco. O Vasco passou mais de um ano com esse rapaz, o Vasco passou mais de um ano pagando esse rapaz 1,5 milhão de reais, gente. Não é brincadeira não, para um clube que vive essa parte, esse caos financeiro, na verdade, que o Vasco vive, é complicado. Então, assim, o que eu posso desejar para o Payet é muito sucesso, muita sorte na vida dele. Payet que, repetindo aqui, não entregou em campo, se envolveu nos últimos dias aí em polêmicas importantes, e agora o Vasco consegue então um acordo com o Payet e consegue agora, junto à CBF, né, a entrada, né, da documentação, informando então a rescisão de contrato do Payet. Então,
deixa aí sua mensagem para o Dimitri Payet. Não tenho dúvida, tá, do profissional Payet, não tenho dúvida que ele honrou a camisa do Vasco, não é sobre isso. Mas em campo ele não conseguiu entregar. Falando aqui em rendimento, né, eu acho que ele não conseguiu entregar, ele fez 2 jogos bons, mas um cara que ganha aí na casa de 1,5 milhão, enfim, camisa 10, contratado para ser o camisa 10, tinha que fazer muito mais, mas muito mais, muito mais. Então, enfim, repetindo aqui, muito boa sorte para o Dimitri Payet na sequência da carreira dele na França ou em outro lugar, tá certo? Outra informação que saiu ontem também sobre possíveis demissões, né, é que o Peñarol teria interesse aqui no zagueiro Maurício Lemos do Vasco. Maurício Lemos, que ontem eu colhi uma informação importante, tem treinado bem, já está recuperado. Esses dias, sabe, são dias importantes, né, dias de folga, que o Vasco está realmente... Fernando Diniz trabalhando com os jogadores, ensaiando, trabalhando a equiparação física do time, ensaiando jogadas. Então é uma parada muito importante para o Vasco. Uma parada assim que está sendo muito importante para o Vasco. Sobre Maurício Lemos, saiu a informação que o Peñarol tem interesse dele. Tomara que o Vasco não libere. Tomara que a decisão dele seja a de permanecer no Vasco e queira jogar. Porque se o Maurício Lemos quiser jogar, gente, eu estou falando aqui de um zagueiro de seleção. Seleção uruguaia, um cara que sabe das coisas, bom de bola. Foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro há 2 anos atrás. Então, assim, é um cara que, se tiver bem, vai ajudar, vai entregar, vai contribuir. Repetindo aqui, é um grande zagueiro. Então, tomara que dê tudo certo, que ele possa continuar no Vasco e fazer, né, com a camisa do Vasco, jogar, repetindo aqui, com a camisa do Vasco. O outro é o Alex Teixeira, tá? Recebi também a informação que o Vasco estaria aí tentando conversar com o Alex Teixeira, que tem contrato com o Vasco até final de 2025 e ganha 300 mil por mês. Né, o Vasco tem outros jogadores, outras prioridades. Alex Teixeira também é um jogador que oscilou bastante, né? Foi um pedido aí do Coutinho, naquela onda do contrata Souza, contrata Coutinho, para eu acertar também com o Vasco. Mas Alex Teixeira, será que vai ajudar tanto assim na temporada? Será que não vale a economia do Alex Teixeira? Né? Eu vou economizar aqui, ó, olha só, eu falei aqui, Dimitri Payet 1,5 milhão, Alex Teixeira 300 mil reais, e vou colocar também aqui o Jean Davi, 450 mil reais por mês. E não joga, não vai jogar. Jean Davi é muito fraco, desculpa. Nada contra o ser humano, Jean Davi. Mas 450 mil reais para esse rapaz não jogar com a camisa do Vasco é dinheiro demais. O Vasco de maneira urgente. O Vasco precisa fazer essas economias para reforçar o elenco daqui para frente. Reforçar de verdade. Reforço de verdade. Tá? Temos alguns nomes no radar do Vasco. Hoje, durante o dia, vou apurar algumas situações, algumas informações para trazer para vocês aqui. Então, o Vasco está discutindo essas situações aí envolvendo, enfim, essas rescisões e tudo mais. Tá? Então, confirmada a saída do Payet, Maurício Lemos só recebeu uma sondagem, né, do Peñarol, e o Alex Teixeira, o Vasco discute a situação do jogador com o Vasco, porque, repetindo aqui, o jogador tem contrato com o Vasco e ganha na casa dos 300 mil por mês, beleza? E o Vasco estaria interessado, mudando aqui o assunto mais uma vez, tentar fazer um vídeo mais dinâmico. O Vasco teria interesse no volante do Tigre, da Argentina, Lorenzo Scipioni. Tava vendo o lance do jogador aqui, um jogador realmente muito bom de bola. Não é volantão não, tá? Ele chega bem no ataque, tem habilidade, canhotinho, né? Joga bem com as duas pernas, joga muito bem com as duas pernas, mas parece que ele joga muito com a perna canhota, ele encontra muito bem os atacantes, os pontas. É um jogador que, assim, a habilidade dele com a bola não é do drible, não. É daquele primeiro passe, do passe de primeira. É um jogador que encaixa muito, pelo que eu vi, assim, tá, gente? Vi melhores momentos do atleta. Não vai, Eduardo, você viu um jogo dele? Não. Vi os melhores momentos. Tem bom chute de média, longa distância, mas é um cara que tem um excelente passe. Encaixaria bem, repetindo aqui, no jogo do Fernando Diniz, por conta disso, na precisão dos passes. Tá? Então o Vasco, que tem o exemplo, Juan Esforza, Jair, Paulinho Paula, Matheus Carvalho, né, está tentando a contratação de mais um volante para qualificar ainda mais o setor. O que o Vasco precisa fazer agora também, além do interesse no Lorenzo Scipioni, né, do Tigre, da Argentina, repetindo aqui, o Vasco precisa priorizar a contratação de um meia e de mais um atacante. Um beirada de campo, tá, e um centroavante para ser o reserva do Verratti. Enfim,
Vamos continuar observando o mercado da bola do Vasco, que o Vasco está se movimentando, é óbvio que está, tenho certeza disso, mas eu acho que o Vasco precisa acelerar um pouco mais essas questões envolvendo reforços no Vasco. E para fechar o vídeo de hoje, eu quero falar sobre venda da SAF, tá? Algumas pessoas perguntando ainda sobre essa situação. Eduardo, por que o Vasco virou SAF? Por que o Vasco não vende logo a SAF? Olha, gente, a SAF sempre foi muito importante para o Vasco. Vocês sabem disso aqui. Vocês sabem a minha opinião. A venda da SAF, essa situação envolvendo venda da SAF, na minha opinião, deixando claro, é minha opinião, o Vasco teria que ter um profissional full-time voltado para isso. Ali, trabalhando na venda da SAF do Vasco, diariamente, buscando empresas, negociando a gigante marca Vasco da Gama. O Vasco tinha que ter esse profissional, porque o contato direto das empresas, grandes empresários, é com a atual, né, gestão, diretoria. Pedrinho, na verdade. Aí não é nada contra Pedrinho, pelo amor de Deus, aqui eu não estou falando sobre isso. É que o Pedrinho sobrecarregado. O cara cuida do clube, administra o clube, é um bombardeio diariamente também. Aqui ela tá puxando saco de Pedrinho. Não tô. Tô falando que o Pedrinho é um ser humano comum, como eu, assim como você, né? E aí o que acontece? Ele recebe esse bombardeio em cima dele, o cara, repetindo, é de carne e osso. Então o Vasco é um clube gigante, o Vasco precisa ter um profissional. Ó, você vai cuidar aqui da venda da SAF. Você vai cuidar só disso. Ah, é o Carlos Amodeu? Não, não é. Está envolvido em outras situações aqui. Um exemplo, tá? Fez proposta aqui para o novo diretor de futebol. Apresentou o projeto. Então, precisamos, na minha opinião, de um novo, de uma pessoa, de um grande profissional voltado para essa área. É prioridade dentro do Vasco? É. Empresas entenderam a venda da SAF do Vasco? Entenderam. Assinaram os NDAs? Assinaram. Mas proposta ainda, desculpa, gente, nós não temos, o Vasco não tem, na verdade, e tomara que tudo dê certo também para a venda da SAF do Vasco. O Vasco precisa voltar ao normal quanto antes. É tudo que a torcida do Vasco quer. Um Vasco forte, um Vasco campeão. Isso tem tudo para acontecer. Porque, repetindo aqui, o Vasco é um gigante do futebol brasileiro. Tá certo? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu, Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro, desejo para vocês uma excelente e abençoada semana, que vocês possam realizar todos os sonhos e objetivos de vocês dentro dessa semana. Tá? Muito obrigado pelas participações, pelos comentários aqui no canal Vasco Connection. Continue se inscrevendo, continue deixando like. Vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui. Vamos alcançar outros vascaínos através desse vídeo aqui. Eduardo, como é que eu faço? Reforça a tua inscrição, reforça o teu like e habilite o sino das notificações para que o YouTube entenda que você gosta dos conteúdos aqui do canal e entregue para você assim que eu lançar os vídeos diários aqui do canal Vasco Connection. Por enquanto aqui num cenário improvisado, mas em breve de volta ao cenário normal aqui do canal Vasco Connection. Valeu, galera? Então é isso. Daqui a pouco eu volto, beleza? Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.